Eu quero cumprimentar os queridos pastores desta linda igreja, pela acolhida tão fraterna. Quero parabenizar a nossa querida SBB, por esses 75 anos de relevante trabalho na distribuição da palavra de Deus. E quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs aqui presentes nesta noite. O texto que vou ler está em João capítulo 1, versos de 1 a 14. A figura central da Bíblia é Jesus Cristo, nosso Senhor. O Antigo Testamento apresenta o Cristo da profecia. O Novo Testamento apresenta o Cristo da história. Os que viveram na antiga aliança creram no Cristo que haveria de vir. Nós cremos no Cristo que já veio. De tal maneira que Jesus é o centro da Bíblia, é o conteúdo da Bíblia, é a mensagem da Bíblia. E é sobre Jesus que quero conversar com vocês nesta noite. Antes de ler esse texto, é importante entender que, segundo alguns estudiosos, o Evangelho segundo João é a obra literária mais importante da história mundial. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que atacou a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e a fé judaica. Vocês bem sabem que um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para eles, a matéria que você tange, toca, vê, era essencialmente má. O espírito imaterial, essencialmente bom. Desta maneira, os gregos não aceitavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Então João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Porque os gregos pensavam, se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na mente deles a matéria era má, então não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começava a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este evangelho para provar para nós que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, na introdução deste evangelho, João como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história e revela-nos o nosso glorioso Redentor. E ele o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de início, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Eu não disse que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele precede ao princípio, ele precede a criação, ele precede a história. E se ele precede ao princípio, ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então João abre o evangelho provando a tese: ele é Deus, porque só Deus é eterno. E o verbo estava com Deus. Essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se o verbo estava face a face com Deus, e se Deus é um ser pessoal, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui: e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. E aí eu preciso concordar com o pensador C.S. Lewis quando diz o seguinte: com relação a Jesus, você só pode ter 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. João abre o evangelho provando que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino. Mas no verso 2 ele diz: ele estava no princípio com Deus. A pergunta é: que princípio? E a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Notem vocês que ele estava lá quando os céus e a terra foram criados, mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 é categórico: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma verdade espantosa, essa é uma verdade magnífica, porque esta verdade põe um machado da verdade na raiz de algumas teorias que tornam-se populares e comuns e divulgadas nos nossos dias. E a primeira teoria que esse versículo reprova é a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. É eterno, só Deus o é. Do nada ele criou todas as coisas, chamando à existência as coisas que não existiam. Segundo, este mundo não é resultado de uma geração espontânea. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não veio à existência de modo próprio, por vontade própria. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, esse versículo reprova a ideia de que o mundo é resultado de uma mega explosão cósmica, a teoria do Big Bang. Essa teoria não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque a desordem não produz a ordem. O caos não produz o cosmos. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Eu preciso até lhes dizer, e até garantir isso, que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente.
Pense comigo, será que nós acertamos na loteria milhares de vezes por estarmos no planeta Terra? Por que estamos aqui? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Nós estamos, na verdade, rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pensem comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. E se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas notem que esse versículo reprova também a ideia da evolução, de que o mundo surgiu mediante uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin lançava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa teoria é ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica. Entretanto, falta-lhes a evidência das provas. Criacionismo no artigo de fé, criacionismo no artigo de ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado, e a ciência prova isso, foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Portanto, não há nada mais importante de hoje, na celebração do dia da Bíblia, comemoração de 75 anos da SBB, lembrar que a pessoa central da Bíblia é o nosso glorioso Redentor, e quão grande ele é, quão magnífico ele é, quão digno de honra e glória ele é. Quando o profeta Isaías estava pensando e meditando sobre esta magna verdade da grandeza e majestade dele, disse que este é aquele que mede as águas na coxa da sua mão, este é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, este é aquele que mede os céus a palmos, este é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar ao mais perito astrônomo hoje qual é o tamanho exato do universo, que ele mediu a palmos, se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. Nenhum homem é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Mas nós podemos afirmar uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Entretanto, os cientistas provam hoje que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra no universo, e não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa ser: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, e estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, e ele vai responder: eu não sei. Mas o que eles já sabem, afirmam, é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, tenha paciência de pôr numa tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas ele não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vinha a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quando chegamos ao verso 4, ele quase nos tira o fôlego outra vez, porque ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E significa que tudo que tem vida, anjos, homens, animais, o universo, enfim, só tem vida porque recebeu vida dele, o nosso glorioso Redentor.
O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova que Jesus existe, porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Nós estamos aqui, é Ele que nos dá vida, Ele que nos dá respiração, Ele que nos dá tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. Mas temos a informação de que este Jesus é a luz, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus, ninguém derrota Jesus. Jesus não está acuado, Jesus não está apertado num beco sem saída. Ele é o Todo-Poderoso, porque nem você, nem eu jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar ou em qualquer tempo a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Quando Jesus chega, chega a libertação, chega a cura, chega a salvação, chega a restauração, chega a vitória. O diabo é derrotado, o mundo é derrotado, o pecado é derrotado, e a vitória de Deus raia na história da humanidade. Até aqui, no versículo 5, João provou a sua tese de duas maneiras. Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Mas em segundo lugar, ele provou sua tese, mostrando que Jesus também faz as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o doador da vida. Por isso, preciso dizer a você nesta noite, que ninguém pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Preciso propor um paradoxo. Você é escravo da sua liberdade. Hoje você precisa necessariamente tomar uma decisão em relação a Jesus. E eu vou ilustrar esse paradoxo de uma maneira simples. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você precisa tomar uma decisão. Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo e ficar dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode fazer: deixar tomar uma decisão. Talvez você diga: bom, eu fui convidado para vir nessa cerimônia, eu estou encantado com tudo aquilo que já ouvi e vi acerca da Bíblia até agora, eu até gostando de estar aqui, mas eu não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão, eu não pretendo tomar decisão, aliás, eu estou indeciso. Então eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Só que com respeito a Jesus isso é impossível. E foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do versículo 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, os versos 6 a 9, é do precursor do Messias, é de João Batista. Depois de 400 anos que ninguém escuta um sermão, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. E João se levanta então, e a palavra de Deus veio a ele no deserto, e ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluem das mais diversas regiões para ouvi-lo no deserto, e de repente ele prega com tamanha ousadia, com tamanha graça, com tamanho poder, que as multidões começam a pensar: esse João não é precursor do Messias, é nada, ele é o próprio Messias. Todas as multidões pensaram a mesma coisa, unanimemente, e perguntaram para ele: porventura, tu não és o próprio Cristo? João não engoliu essa isca venenosa. Ele foi categórico: não, eu não sou o Cristo, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão, meus irmãos, em relação a Jesus, é reconhecer que só Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. A segunda decisão está aqui nos versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. De quem se está falando aqui? Do povo de Israel? Do povo da aliança? E por que Israel não o recebeu? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos? Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é a semente da mulher. Ele é o descendente de Abraão. Ele é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é simbolizado por aquela coluna de fogo, por aquela coluna de nuvem que guiou o povo. Ele é simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é simbolizado pelo tabernáculo. Ele é simbolizado pela arca da aliança. Ele é simbolizado por aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele é simbolizado pelo templo. Ele é simbolizado pelas festas. Ele é simbolizado pelos sacrifícios. Ele é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos Ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Verbo se fez carne e Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Uma coisa que me choca até hoje é que quando vou a Israel, eu tenho ido lá uma vez por ano, e vou ao Muro das Lamentações. Eu vejo crianças, jovens, homens e mulheres, idosos, lendo a lei e orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. Na linguagem do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, o véu ainda está posto. Isso é um alerta para nós. Cuidado para que diante de tanto conhecimento da verdade, da pessoa de Jesus, revelada nas Escrituras, você ainda feche os ouvidos, tape o coração a esta mensagem da graça. E a pergunta bíblica é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas finalmente tem a terceira decisão, versículos 12 e 13, é a aceitação de Jesus. Está escrito: mas, e ao ler sua Bíblia, preste muita atenção no que nós chamamos de conjunção adversativa: mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A grande pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos ateus, todos daqui, todos dali, todos além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer com você.
Significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Mas no verso 13, João vai explicar com detalhes o que não significa ser filho de Deus. Ele diz: os quais não nasceram do sangue. E o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Há um ditado popular aqui no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo, tem que nascer de cima, tem que nascer da água do Espírito, tem que nascer do céu. Às vezes eu gosto de perguntar às pessoas algumas coisas, e eu pergunto assim: meu irmão, você está firme em Cristo? É claro, eu sou presbiteriano desde o berço, sou assembleiano, sou batista, sou luterano, sou metodista. Às vezes a resposta é mais sofisticada: você está firme, irmão? Mas é claro, eu sou um calvinista convicto, sou arminiano. Me permita dizer isso: você pode ser assembleiano, você pode ser presbiteriano, você pode ser batista, você pode ser metodista, você pode ser luterano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. A salvação não está na sua mão, nem na minha mão, nem na mão da SBB, nem na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a exigência que Ele requer é: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas notem: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Significa que nenhum ser humano, por mais ilustre que seja, tem autoridade de dizer para você: seja filho de Deus. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o pastor, nem o bispo, nem o papa, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem essa competência de fazer de você filho de Deus. Só o próprio Deus tem esse poder. E a quem Ele dá esse poder? A todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Pois bem, agora João vai nos levar ao término da introdução no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atanásio, que triunfou sobre as heréticas teses de Ário no primeiro concílio geral da igreja em Nicéia em 325, escreveu um livro sobre a encarnação. Está em português essa obra, e ele diz que a encarnação foi o maior mistério do cristianismo, e foi mesmo, se não vejamos. E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. Os céus dos céus não podiam contê-lo, e ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo.
Mas Ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele derramou o Espírito Santo, Ele está sentado no trono e Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas notem vocês que Ele não veio até nós cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. O melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele não passam de trapos de imundície. Então Ele vem cheio de graça, nos apanha arruinados, sujos, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos lavou, e Ele nos transformou, e Ele nos restaurou, e Ele nos exaltou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês bem sabem que glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra, ele apontava especialmente para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, Ele veio para revelar Deus no sentido pleno. Sabe por quê? Porque Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Só Ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João. A grande mensagem da Bíblia é que Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador, é Deus e é o nosso Redentor. Mas eu não posso terminar, meus irmãos, antes de trazer duas breves aplicações. Me encanta profundamente que João, ao defender sua tese, não só defende a tese aqui na introdução da sua obra, provando que Jesus é Deus, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Mas quando você vai para o restante do Evangelho, ele segue a mesma toada. Por exemplo, ele prova que Jesus Cristo é Deus, porque faz as mesmas obras de Deus. E no final do livro ele diz que se tudo que Jesus Cristo fizera fosse registrado em livros, numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Mas ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Porque é o número da perfeição. Para provar uma coisa, você faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, Ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, Ele cura o servo do oficial romano. Terceiro milagre, capítulo 5, Ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, Ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, Ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, Ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, Ele ressuscita Lázaro. Se Ele faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Então o que João vai fazer? João vai pegar uma afirmação de Jesus, João 8,58, antes que Abraão existisse, é o sol. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. Eu Deus Javé, eu Deus Iavé, de onde vem a nossa palavra Jeová. O que João vai fazer? João vai selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou, para provar que Ele tem os mesmos atributos de Deus e portanto Ele é Deus. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Você tem os mesmos atributos de Deus, então Ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, e eu termino aqui,
para mim é um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, uma ele compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Notem vocês que Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Notem que Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar esse mistério, me permitam 2 perguntas. Primeira delas: o sol brilha? E a resposta é claro: o sol brilha. E por que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então entendamos uma coisa: a igreja não é luz do mundo, na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete a luz de Jesus, a verdadeira luz que é vinda ao mundo e ilumina todo homem. Então sabe qual é o papel da igreja? Sabe qual é o papel da SBB? Sabe qual é o papel de cada um de nós aqui nesta noite? É sair pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelos hospitais, pelas universidades, pelas escolas, pelo comércio, pela indústria, pelo campo, levando essa luz e deixando esta luz brilhar. Porque se a Bíblia é a luz para o nosso caminho, ela aponta para Jesus, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Portanto, a Jesus a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos eternos. Aleluia, amém.